Um salve com muita alegria, família Sente. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal Conversando sobre Espiritualidade. Hoje, mais uma aula do estudo do Livro dos Espíritos. Lembrando sempre que gravamos às quartas-feiras e publicamos nos domingos, ok? Então, estamos aí mais uma vez com vocês. Não se inscrevam no canal, clique no botãozinho que está aqui do seu lado esquerdo. Deixe o seu like, esse estudo é bacana, o Livro dos Espíritos é 10, é joia. Muito importante que você esteja conosco nessa trajetória, nessa jornada de estudo. Como sempre dissemos, eu vou colocar o material aqui para mostrar. Então, nós temos esse recurso que vocês estão vendo. Então, deixando claro, como sempre fazemos, nós temos aqui as perguntas em vermelho, as respostas dos espíritos em azul, e quando Kardec tem alguma orientação a dar, ela vai estar em verde. Certo? Então, como sempre, a nossa querida radialista Vânia vai começar aí a leitura das perguntas e das respostas. Um abraço a todos e boa jornada para nós em mais uma aula. Boa noite a todos. Então, vamos retornar com o estudo do Livro dos Espíritos. Na pergunta 114, a pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Resposta: são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam lamentando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Eu acho que isso aí é muito importante, né, Vânia, André? Aliás, André, dê o seu boa noite a todos aí, por favor. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos em mais uma aula de estudo sobre o Livro dos Espíritos. Fazendo um comentário aqui do que está sendo passado pelo Espírito da Verdade, é muito interessante quando ele fala que quando se aceitam submissos às provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Submissos a quê? Né? O que quer dizer essa submissão? Aqui essa submissão, com certeza, não quer dizer que você deve aceitar tudo que acontece para você de uma forma sem reação, sem qualquer tipo de luta, mas é submisso às leis de Deus, né? Que é a lei de amor, a lei de perdão, a lei da paciência, tudo aquilo que Jesus viveu. Então, quando você se submete ao aprendizado dessas leis e quando você se coloca à disposição para modificar o seu interior, você com certeza chega mais depressa à meta. É isso que eu queria acrescentar. Bom, vamos continuar. Tem uma subpergunta A. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade, mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos
se prolonga ao infinito. Eu gostaria só de fazer uma questão em relação aqui ao nosso material, que às vezes tecnologia às vezes faz com que a gente tenha esse tipo de situação, tá? Mas próximo slide ele já volta a ficar normal. Às vezes acontece. Mas uma coisa importante falando desse slide aqui, ou dessa informação, é importante a gente falar um pouco, né, que como já foi dito no slide anterior, os espíritos são criados simples e ignorantes, eles não são nem bons nem maus. O que os faz, diante das próprias regras do Criador e das regras de Jesus, bons e maus, são as suas próprias experiências e o seu nível de tolerância frente às coisas. Eu acho que isso é muito relevante. Quando ele fala que a comparação com a criança é boa, a gente precisa lembrar que a criança, ela é criança naquela encarnação por uma situação que ela reencarnou, mas não é uma criança espiritual, ela já tem bastante tempo de vida. Então, isso é bastante interessante para se lembrar que a experiência do espírito, ela acompanha o espírito independente do momento que ele está na sua vida encarnada ou até desencarnada. Certo. 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem mais demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Pois é, isso aí é muito interessante, porque, veja bem, a gente percebe ao longo dos trabalhos que a gente tem espirituais, o quanto os espíritos se melhoram à medida que vão sendo tratados, que vão sendo, assistem às palestras, e eles se tornam cada vez melhores, assim como nós aqui na vida, na Terra. Quando sofremos muito por situações que nós mesmos criamos, por rebeldia, por tantos motivos, se a gente sofre muito, acaba cansando e acaba pedindo a Deus misericórdia para que a gente possa melhorar. Aí a gente pede a Deus mais uma oportunidade e vamos tocando em frente com a misericórdia dele, que é tão grande, tão bom, tão justo, como assim nós sabemos que Deus é. Aqui fica realmente uma análise muito importante com relação aos ensinamentos, muitas vezes cristãos, e de outros segmentos que falam que existe um eterno inferno ou um céu eterno, né? Na verdade, aqui fica bem claro que a bondade e a misericórdia de Deus jamais abandona nenhum dos seus filhos, condenando eternamente ao sofrimento. Então, vale pensar, se você como pai, como mãe, e seu filho comete um erro, você não abandona, você não deixa de ajudar. Como é que Deus, na sua infinita sabedoria e amor, poderia fazer isso com um espírito criado por ele? Realmente seria um contrassenso. Pergunta 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Resposta: certamente. Eles alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la, e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma outra recalcitrante? Com certeza, uma criança mais dócil, ela aproveita mais os ensinamentos, porque quando a criança é muito rebelde, ela se perde nos pensamentos. Uma coisa importante, né? Oi, E uma coisa importante. Uma coisa importante. Quantas vezes nós não recalcitramos nas nossas teimosias
em relação às coisas que precisamos e já sabemos que temos que mudar. Isso. Somos ensinados pelos espíritos o tempo inteiro. E eles, eu acho que se cansam. Bem como o próprio Espírito de Verdade, em vídeos anteriores que fizemos, perguntas que eles respondiam com bastante impaciência para o próprio Kardec. Por quê? Porque eles repetem, e a gente teima em não ouvir. E aí o que acontece? A gente atrasa nossos próprios passos evolutivos. Eu acho que isso vale a reflexão. Certo. 118. Podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Existem pessoas que dizem que na próxima encarnação vão nascer animal. Vão nascer animal assim, vão nascer... Tem uns que acreditam até nisso. E, na realidade, o espírito não volta para trás. Quando você aprende, aprende. Não tem como você esquecer o que você já aprendeu, não é? Agora, pergunta 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Aí Kardec coloca, pois que, na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Porque todos os colegiais não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual, há esta diferença. Enquanto a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Pois é, e veja bem, essas são as desigualdades. Tem muita gente que acha que nós não deveríamos ter desigualdades, mas nós somos desiguais. Nós temos conhecimentos desiguais, vidas desiguais, capacidades desiguais. Então, nós só podemos cumprir funções desiguais. Eu acho tão óbvio, e as pessoas ainda batem achando que tem que existir igualdade. Igualdade do quê? Se cada Eu acho que o que fica claro, Vânia, você está certíssima no seu comentário, na minha opinião, mas o que fica claro é que a igualdade, Deus dá igualdade de recursos e de oportunidades para todos. Isso sim. Esse é o ponto. A igualdade ela tem que ser nesse sentido. E quando se fala muito em desigualdade social, é isso. Mas cada um de nós está numa determinada situação. Duas pessoas, dois filhos. Nós aqui já tivemos, eu e você, considerando que a André teve um só, nós já tivemos 3 filhos, cada um. Diferente. Nós criamos os filhos do mesmíssimo jeito, e eles são absolutamente diferentes, um para com o outro. O que dirá Deus com 30 bilhões de filhos que já teve ao longo da história? É muita coisa. Não tem como, cada um está num patamar, cada um adquiriu um conhecimento, uma facilidade. Não existem duas pessoas iguais. Bom, pergunta 120. Todos os espíritos passam
pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. É diferente. Uma coisa importante. Eu acho que muito importante que essa pergunta ela traz um esclarecimento fantástico, numa única resposta curta. A gente acha que ignorância é igual a mal, e não é. Ignorância é simplesmente não saber. Tá? A gente acha que só as pessoas boas são as pessoas elevadas. Na verdade, as pessoas ignorantes são aquelas que não sabem. E muitas vezes é bom não saber mesmo. Tem coisa que é melhor a gente não saber. Certo? 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não têm eles o livre arbítrio? A resposta: Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. O que são maus? Assim se tornaram por vontade própria, porque deixaram crescer dentro de si o ego, acabando tomando atitudes porque eles querem ter ambição, poder, e isso leva a pessoa a cometer coisas ruins, e é vontade própria, né? Por vontade própria. 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência à outra? A resposta: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Na verdade, assim, as consequências das atitudes, né, acaba trazendo discernimento ao homem. Tudo que, como diz o William, e ele gosta sempre de frisar, e é verdade, cada escolha uma renúncia. Então, quando você acaba sofrendo consequências de uma atitude, você acaba sofrendo aquilo, o retorno do que você plantou. E aí o conhecimento acaba sendo adquirido nessa experiência. E sim, a questão do livre-arbítrio, e o aprendizado ele vem com a experiência, né? O espírito deixa de ser ignorante, deixa de ser sem conhecimento, através daquilo que ele vive, né? E o retorno daquilo que ele planta também, né? É isso. Subpergunta A. De onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso o que se intentou simbolizar na figura de Satanás. É uma coisa que faz a gente pensar muito e com certeza não chegar a conclusão nenhuma. Quem começou a ser mal e quem começou a ser bom? Quem teve a primeira influência do mal? Que, segundo a Bíblia, Adão recebeu a serpente, não, a mulher, né, recebeu a serpente que comeu a maçã. Começou tudo naquela cobra, naquela serpente, né, William? Na verdade, tem algumas coisas interessantes aí, né? Acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer para os nossos amigos, para responder o que você disse, o que veio primeiro, tostines ou o gosto de comer tostines, né?
Entendeu? Tostino vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Enfim, o que é relevante a gente falar sobre isso? Essas figuras, elas trouxeram uma visão muito ruim. Por exemplo, as cobras, elas são ruins, elas são más. Entendeu? Por quê? Né? Porque foi uma cobra, exatamente, foi uma cobra que fez Eva dar uma maçã para... Foi a cobra que fez Eva dar uma maçã para Adão. Isso. E, na verdade, a cobra não fez nada. Aliás, nem existia cobra, aquela história toda, a historinha da carochinha. O que é importante a gente colocar e deixar bem claro é que os espíritos, eles passam por várias experiências e eles acabam decidindo fazer o bem ou fazer o mal de acordo com a sua, o seu mapa moral, digamos assim, a sua característica de como eles podem se melhorar. E nos ensinam os espíritos agora, bem mais recentemente, que dentro de nós existe Deus. Então, a nossa própria consciência vai nos guiar para o que é bom e mal, baseado na própria experiência de um Deus que é pleno e que ele existe, apesar de tudo, independente de tudo. É muito importante que falemos disso. Certo, André? Certíssimo. E é muito interessante a gente falar aqui que essa figura de Satanás, né, impondo o mal ao homem, à humanidade, precisa ser mudada, porque, na verdade, o bem e o mal, ele está dentro de você. E se algum espírito ruim, ele te influencia, é porque você dá guarida a esses pensamentos, a esses sentimentos e a essas atitudes. Então, você ter a ideia de que você precisa combater o Satanás, precisa ser revisto isso. Na verdade, você precisa combater a sua ignorância. E as suas más tendências também. B. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Resposta. Acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistam de obsidiá-lo. Pois é, se melhorar, eles se afastam. 123. Por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Resposta. Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Isso é muito importante, hein? Muito importante a gente parar um minutinho aqui, porque o tempo inteiro a gente fala, aconteceu uma desgraça na minha vida, aconteceu uma coisa horrível na minha vida, nossa, como Deus permite um negócio desse. Escuta, cara pálida, se você não tivesse feito algumas coisas, talvez essas coisas não ocorreriam. E talvez você não saiba que fez, não se lembra, porque foram coisas vindas de outras vidas. De qualquer maneira, Deus não tem nada a ver com isso. Aliás, eu estava me lembrando, quando falou sobre Satanás na pergunta anterior, de um vídeo dos nossos amigos do canal Amigo da Luz, que eles fazem uma entrevista com o diabo. E eu vou colocar na descrição desse vídeo, desse nosso vídeo, o vídeo deles, onde vocês vão ver lá, é bem legal. Os Amigos da Luz, eles ensinam espiritismo com humor. É bem legal assistir esse vídeo aí. Mas voltando nessa pergunta 123, Deus não permite nada. Inclusive, a Vânia até cometeu uma fala num dos nossos vídeos dizendo que Deus não existe, que ele é uma energia, né? Porque a gente personifica Deus, a gente acha que é um velhinho que está lá de barba, né, sentado num trono, né, ali olhando para tudo e dizendo, aquele ali fez coisa boa, aquele ali fez coisa ruim, e fazendo tique em checklist para você. Não é assim que funciona a vida, né, André? Exatamente. E é justamente aí, né, no livre-arbítrio, que está aquela grande frase que os apóstolos escreveram de Jesus, vós sois deuses, né? Quando ele fala vós sois deuses, não significa que você tem o poder do Deus superior, mas que você tem o poder da criação, né? E através da sua criação, as consequências também. Pergunta 124. Pois que há espíritos que desde o princípio
seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Resposta: sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Essa resposta mostra bem a característica do espírito de verdade com a sua direteza e a sua impaciência, né? Porque é outra coisa, né, Vânia, que você fala sempre. É óbvio, meu Deus do céu, será que todo mundo vai ser preto ou branco? Entendeu? Lógico que no meio do bonzinho e do malzinho vai ter um monte de mais ou menos bom, mais ou menos mal, mas é uma gradação, né? Só que Deus não olha as pessoas dessa forma, Deus olha as pessoas com livre-arbítrio, com liberdade. Eu acho que esse ponto é muito importante. Isso. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Resposta: sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Eu volto Por estas palavras, espera aí, calma. Eu volto a invocar a sua frase novamente. Um dia todos seremos anjos, não importa o tempo que levar. Isso. Olha que hoje eu estou incorporando você, hein, Vânia? Trazendo um monte de mensagem que você traz. É psicofonia, viu? É porque eu sou médium, entendeu? Aí não, eu trago é porque você tem boa memória, por isso. Então, vamos ver. Por estas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes há dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. Pergunta 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros? Resposta: Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus, porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Bom, Deus, né, essa divina energia aí, universal, cósmica, ela criou todos iguais. Se ela criou todos iguais, todos os filhos têm a mesma condição de evolução. Basta querer. 127. Espera aí, deixa o André falar. André? Nessa questão tem aquela parábola de Jesus do filho pródigo, né? Onde fazer daqui um resumo bem rápido. O filho, um dono de terras tinha 2 filhos, um ficou com ele, ajudou ele a trabalhar de sol a sol, ajudou a cultivar a terra, aprendeu todo o ofício, né, daquele serviço ali, daquela terra, e o outro filho saiu para o mundo, né, sem rumo e fazendo o que queria da vida, e quando esse filho voltou, ele foi recebido com uma festa, ele foi recebido um grande festim. E aquele filho que acompanhava o seu pai, atendendo, né, todas as necessidades do seu pai e acompanhando ele, cuidando da terra, ficou enciumado, dizendo: como é que você pode receber esse filho com tanto amor, com tanto carinho, se eu que estou aqui sempre ao seu lado? É justamente porque Deus não diferencia os seus filhos. Deus, ele não julga. Se Jesus ensinou a não julgar, se ele ensinou a não ter pressa em julgar, como é que a gente pode esperar uma atitude dessa de um ser perfeito? Então não faz sentido algum, né? Para Deus todos somos iguais. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais. Porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso.
Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência, como em moralidade. Agora, Kardec. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância à madureza, simplesmente assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância. Também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom e nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito de seu livre arbítrio. É muito importante a gente colocar que, como já falamos várias vezes, né, a liberdade imposta por Deus, que é a do livre-arbítrio. E agora eu quero fazer um comentário aqui para as minhas amigas. Semana passada a gente acabou, o material foi mais longo do que o que a gente leu, e hoje ele acabou sendo preparado só até aqui. Mas temos tempo ainda, podemos continuar, só que não vamos ter material aqui. Eu tiro ele aqui da tela e a gente continua. Tudo bem. Nós vamos começar sobre anjos e demônios. Eu vou colocar o material, tá? Para que ninguém fique chateado, eu coloco o material disponível depois para vocês, para poder fazer a continuidade do processo. Tá legal? 128. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Resposta: não. E eu achava que era. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Mas eu achava que eles já tinham sido criados assim, como anjos. Foi construído como anjo. Vamos ver a resposta aqui de Kardec. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamos-lo aqui na sua melhor acepção. Vamos continuar para entender bem. 129. Os anjos hão percorrido todos os graus da escala? Resposta: percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito, uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa, outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Pergunta 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Vamos ver. Resposta: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade.
e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Aqui está uma coisinha para a gente pensar. Se esses espíritos já existiam, com certeza existiam outros planetas, outros locais, de onde esses espíritos puros chegaram a ser puros. Se eles passaram por toda a escala, não aqui no nosso planeta. Mais que isso, né, Vânia? Existiam outros universos. Também. Nos dizem os bons espíritos que nos acompanham que Jesus é Cristo a 3 universos. Então, ou seja, quando esse universo foi criado pela ciência há 15 bilhões de anos, ou qualquer coisa parecida com isso, ele já era Cristo, e ele já veio de universos anteriores, porque o universo inicia e ele termina. Isso a ciência não comprova, porque nunca viu terminar, mas ela estima, baseado na própria lógica, em relação a todos os estudos que a astronomia faz. Então, isso mostra que existiam outros universos já com essa mesma realidade desse aqui. Isso é muito importante que a gente pense. interessante, né? 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Isso aí é o que nós estudamos. Agora vamos ver, há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Vamos ouvir a resposta. Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais, e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Agora, Kardec vem aqui na resposta com até o final do capítulo. Nós temos tempo, porque é bastante comprido. É bem longo. Temos sim. Eu acho que é legal que aí a gente encerra e começa um próximo capítulo. Isso. Então, vamos prestar bem atenção agora. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde ela se derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta esta base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus,
admitem em suas crenças divindades maléficas. Também admitam demônios. Mas é lógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus supõe haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque esse equivale a lhe negar a bondade. É o que nós falamos até agora. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a este vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Dever-se-á tomar ao pé da letra tudo que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova, além da que nos fornece esta passagem. 2 pontos. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas estas coisas estejam cumpridas. Uau! Será que está falando para a nossa geração? Um vídeo com 170 anos que fala exatamente o que acontece hoje, né, André? Exatamente. Na verdade, acontece sempre, né? Que hoje características são diferentes, mas enquanto dentro do ser humano ainda tiver uma parcela de mal relevante, né? Essa situação aí da verdade não passará, enfim, esse prenúncio que foi dito por Jesus, escrito pelos apóstolos, faz parte de toda a vida humana, né? Inclusive da atual. Mas o importante é dizer que fica claro pela resposta do Espírito da Verdade que Deus não faz privilégios, né? Fica claro no sentido de igualdade, né? Não existe privilegiados, não existe os escolhidos, não existe. Deus ama toda a criação igualmente, Deus se regozija com o bem em todos igualmente, e isso daí é bem claro. Kardec ainda continua, mais uma página e meia. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da Terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu o Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por serem perpetuamente maus. Por demônios se devem entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos, que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que por isso as sofrem mais longamente, porém que, a seu turno, chegarão a sair daquele estado, quando o quiserem. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com esta restrição.
como o entendem atualmente, dando-se-lhe um sentido exclusivo, ele induziria em erro, com o fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal. Satanás é, evidentemente, a personificação do mal, sob forma alegórica, visto não se poder admitir que exista um ser mau a lutar, como de potência a potência com a divindade, e cuja única preocupação consistisse em lhe contrariar os desígnios. Como precisa de figuras e de imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um mancebo fora um contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade e etc. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa de asas brancas, emblema da pureza, e Satanás, com chifres e garras, e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. E acabamos o capítulo 1. Vamos iniciar o capítulo 2, do título da Encarnação dos Espíritos, subdividido em objetivo da encarnação, a alma e o materialismo. Isso vai estar no capítulo 2. Eu quero fazer um comentário sobre esse texto, né, de Kardec, dizendo justamente que o ser humano, ele cria formas visuais para que se represente essa ou aquela questão, né? Satanás usa preto, anjo usa branco. Vamos raciocinar o seguinte: aqui no mundo encarnado, onde a gente está, quantas vezes encontramos pessoas de fala mansa, gestos delicados, sorrisos largos, mas que no âmago são pessoas maléficas, que têm uma má intenção, e ao mesmo tempo encontramos pessoas, muitas vezes de gestos grosseiros, e que têm um sentimento muito bom. Ou seria uma maneira da gente poder entender que pelos frutos se conhece a árvore. Na verdade, quem é bom usa branco, quem é ruim usa preto. Gente, nós estamos em 2024 para 2025. Vamos tirar estereótipos da nossa mente. Fica clara a observação de Kardec, que isso é criação humana. Isso é criação humana. Vamos observar e ler com atenção, né? Tudo que Kardec e o Espírito da Verdade fala a respeito disso, tá bom? Para a gente poder entender um pouco melhor o que significa pelos frutos se conhece a árvore. Eu, por exemplo, devo ser bem mal, porque até por ser mais gordo, né? Eu uso bastante preto, então eu devo ser bem mal, né? Além de ser careca. Né? Não, mas não, você não tem chifre nem rabo. Não porque você não vê, porque você não é médium. Se você fosse médium, você veria. Chifre e rabo é o problema só. Você não tem, então está tudo bem. Pode usar o seu preto, que os magos também usam preto. E hoje em dia, os dentistas estão usando os jalecos pretos.
Os dentistas estão usando, os médicos estão usando jalecos pretos. Desistiram do branco porque suja muito. E já diz o outro, né? É a roupa que te define, né? Ou é o teu interior, né? É a tua casca que te define. É uma grande bobagem. Bom, eu quero agradecer, então, as minhas amigas por estarem aqui conosco. Quero agradecer a você, nosso espectador do canal Conversando sobre a Espiritualidade, por mais essa oportunidade que tivemos de bater um papo sobre espiritismo no estudo do Livro dos Espíritos. Não se inscreve no canal, clica no botãozinho que está aqui do teu lado esquerdo. Deixa o seu like. Seu like é muito importante. Imagina, a gente está aqui numa noite de quarta-feira gravando para vocês, de graça, ninguém cobra nada por isso. Deixa o like, vai, paga isso para a gente, pelo menos, para a gente ficar feliz, nosso coração ficar quentinho, agradecido por você estar com a gente até aqui e deixar seu like. Fiquem conosco, estaremos juntos novamente semana que vem em mais um estudo do Livro dos Espíritos. Axé. Axé, boa noite. Axé.